Pensa só, todo direito que uma pessoa tem vem junto com um relógio invisível, um cronômetro mesmo. E quando ele zera, acabou. Não dá mais para cobrar aquele direito na justiça. A grande questão, aquela que gera debates assim acalorados nos tribunais é quando, exatamente, esse relógio começa a correr. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1.000.000. Saber qual é o ponto de partida para a contagem desse prazo, que no direito a gente chama de prescrição, é simplesmente fundamental. É o que separa uma causa ganha de perder o direito de sequer começar a discussão. Bom, vamos começar pelo começo, né? Por que raios existe esse tal de relógio? Por que a justiça bota um limite de tempo para a gente poder reclamar de alguma coisa? O nome técnico para isso é prescrição. E a ideia por trás é até bem simples: buscar estabilidade. É o que os juristas chamam de segurança jurídica. Pensa bem, as situações não podem ficar em aberto para sempre, né? Isso criaria uma incerteza sem fim nas relações. Então a prescrição serve para botar um ponto final em disputas que, se ficassem se arrastando, poderiam bagunçar a paz social. Ok, entendido isso, vamos ver o que a lei fala sobre o ponto de partida desse relógio. Na teoria, a regra parece ser bem direta, bem objetiva. O princípio que manda nisso tudo é chamado de actionata. É latim e significa basicamente a ação nascida. A lógica é simples. O direito de ir para a justiça nasce no exato momento em que um direito principal foi desrespeitado. Simples assim. E olha, isso está escrito na lei, preto no branco. O artigo 189 do nosso Código Civil parece não deixar dúvida. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão. Ou seja, o cronômetro começa a contar a partir do fato, da violação em si. E se a gente lê ao pé da letra, isso não depende de a vítima saber ou não. Essa é a regra geral, a visão objetiva. Ah, mas é aqui que o caldo engrossa e o debate jurídico pega fogo. E se a pessoa que teve o direito violado não tinha a menor ideia do que aconteceu? É justo que o prazo corra contra ela mesmo assim? Aqui está o coração da polêmica. De um lado, a gente tem a visão objetiva, que segue a lei à risca. O prazo começa com a violação para garantir segurança e previsibilidade para todo mundo. Ponto. Do outro lado, vem a visão subjetiva, que argumenta que, espera aí, o prazo só deveria começar quando a vítima toma ciência do dano. O foco aqui muda totalmente. É olhar para a justiça daquele caso específico, é punir a negligência de quem sabia do seu direito e não fez nada. A visão objetiva tem defensores de peso, viu? Como o grande jurista Pontes de Miranda. Para ele, a lei é clara e ponto final. Se o titular do direito sabia ou não da violação, é irrelevante. A segurança jurídica tem que prevalecer. Mas, em contrapartida, juristas como Câmara Leal defendem a visão subjetiva. O argumento dele é forte. A prescrição é, na verdade, uma punição para negligência. E, vamos combinar, como alguém pode ser negligente com uma coisa que nem sabe que aconteceu? Como ele mesmo diz, não parece nada racional. Certo. Com a teoria toda na mesa, vamos para o que interessa. A prática. Como é que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, tem lidado com esse verdadeiro duelo entre a regra objetiva e a exceção subjetiva? Vamos dar uma olhada num primeiro caso que mostra bem a força da regra geral. Foi uma disputa sobre dividendos de ações bem antigas, que supostamente não tinham sido pagos. A história foi a seguinte: uns herdeiros entraram na justiça para cobrar dividendos de ações compradas lá em 1974. A defesa deles se baseava totalmente na tese subjetiva. Olha, a gente só descobriu esse direito agora, mas o STJ bateu o martelo. A regra é objetiva. O prazo começou a contar lá nos anos 70. E o tribunal ainda destacou um ponto-chave. Para a exceção poder ser aplicada, os herdeiros teriam que provar que era absolutamente impossível o dono original das ações saber daqueles dividendos. E não foi o caso. Agora, um caso bem diferente, que mostra exatamente quando a exceção se torna necessária. Era uma situação de fraude, cometida por um administrador de uma empresa. Imagina o cenário. Um administrador cometeu uma série de irregularidades, mas, muito espertamente, nunca apresentou balanços, nunca convocou reuniões para prestar contas. Os sócios só foram descobrir a fraude muito tempo depois. Aí sim, o STJ entendeu que era uma situação excepcional. O próprio responsável pela fraude ocultou os fatos que dariam o start no prazo. Por isso, a Corte decidiu. O relógio da prescrição nesse caso só começou a correr a partir da descoberta do problema. E por que essa decisão é tão, mas tão importante? Olha só esse dado. A esmagadora maioria das empresas no Brasil são as chamadas sociedades limitadas. E boa parte delas é pequena, com poucos sócios.
Nesse cenário, o risco de um administrador mal intencionado esconder informações é gigante, é muito real. Então, o que o STJ fez aqui foi criar uma proteção fundamental, um escudo, sabe, para o coração da economia brasileira. Tudo isso nos leva à pergunta final, que fica no ar durante todo esse debate. Com decisões como essa, será que a exceção, a tal da visão subjetiva, está virando a regra do jogo? A resposta, pelo que a gente vê nos tribunais, é não. O ponto principal é que a regra continua sendo a visão objetiva. Ela valoriza a segurança jurídica de todo mundo. A visão subjetiva é uma ferramenta de exceção usada em situações muito específicas para evitar injustiças que seriam gritantes, principalmente quando alguém esconde os fatos de propósito. É uma busca constante por equilíbrio. No fim das contas, o direito vive nesse cabo de guerra. De um lado, a gente precisa de regras claras para a estabilidade de todos. Do outro, a busca incansável pela justiça em cada caso. Essa discussão toda sobre a Action Nata é um exemplo perfeito de como encontrar esse equilíbrio é um desafio diário e talvez seja a própria essência do que é fazer direito.